vai depender de várias considerações, desde qual é a história que eu estou contando, até o que eu tenho disponível para fazer isso. Eu vou mostrar os dados crus ou eu vou anotar, vou marcar alguma coisa para mostrar. O Edward Tufte, esse cara aqui, ele tem um trabalho fascinante. Os livros dele nunca foram lançados em português, nunca foram lançados por uma grande editora, ele auto-edita os seus livros, mas existe uma biblioteca russa na internet que a gente pode baixar. Uma das frases mais esclarecedoras que eu já vi ele fazer é essa aqui. Os gráficos de dados são parágrafos sobre números. Desde o primeiro manual da Folha de São Paulo, eles já diziam, mas não praticavam tão bem, dizendo assim, tudo que pode ser dito em gráfico não deve ser dito em texto. Não tem coisa mais chata do que um texto cheio de números. Mas se tu for olhar a revista The Economist, eles não enchem os textos, eles falam de número o tempo inteiro, mas eles não atravancam a vista do leitor com o número. Eles guardam o número para fazer um gráfico mostrando as tendências, porque o número ele só faz sentido quando ele é comparado. Ele precisa estar em relação a alguma coisa. Ele precisa estar relacionado ao período anterior ou a outro país, etc. Quanto mais relacionados tiver o número, mais a gente entende o seu contexto. E aí, quando o Tufte fala isso, que os gráficos de dados são parágrafos sobre dados, para mim abriu a cabeça completamente. Imagina na hora que tu vai construir uma história, até para diagramar uma história, até para apresentar visualmente uma página, uma história. Onde é que eu vou colocar esse dado? Esse parágrafo de números, que é o gráfico, onde é que ele entra nessa história? Qual é o lugar dele nessa narrativa que a gente está fazendo com imagens, com texto e com gráfico? Outra ideia do Tufte, que eu acho maravilhosa, é a razão entre dados e tinta. Quanto menos tinta se gastar com os dados, mais compreensível é o gráfico. Isso aqui está cheio de enfeite, de sombra, de 3D e tal. E ele está contando a mesma coisa que aqui, mas aqui tu bate o olho e enxerga muito melhor o que está acontecendo do que ali. Então, cada vez mais eu tendo a privilegiar formas, a simplicidade do gráfico. Antes eu gostava lá na Folha nos anos 90, no começo dos anos 2000, quando eu comecei a trabalhar lá, o pessoal adorava encher de buraquinho, de figurinha, se era um gráfico sobre gastos públicos, cada coluna era uma pilha de dinheiro. Então assim, isso cada vez mais está caindo em desuso. E faz sentido. Agora, eu não sou um artista, eu não sou infografista, eu não me considero infografista, embora eu faça infográficos. Um infografista de verdade, quando eu faço trabalhos com o Mário Cano, a gente acaba colocando na Bienal. Eu não botei aqui nessa apresentação, mas eu vou puxar depois para mostrar para vocês esse trabalho que foi para a Bienal. E aqui na terceira parte eu vou falar um pouco de insights que eu fui pegando pelo caminho sobre o uso de dados, etc. Primeira coisa, nas ferramentas que a gente usa, a gente pode usar Lego ou lápis. O lápis são aquelas ferramentas que te dão mais liberdade criativa. Tu pode fazer mais ou menos a mesma coisa utilizando uma ferramenta tipo Flourish, que é um Lego. Ele já está pré-montado, tem a forma pré-pronta, tu coloca as pecinhas, tu organiza as pecinhas e tu gera uma coisa com maior ou menor grau de habilidade. Mas as pecinhas já estão prontas ali. A gente vai montando esse Lego pré-montado. E um lápis é um D3, que é uma linguagem de programação visual em dados. O cara que manja disso, eu conheço alguns, ele faz chover. O Rodrigo Menegar faz isso, o Ariel Tondler faz isso. Ele faz o que quiser. Ele não precisa de uma coisa pré-pronta. Ele faz acontecer aquilo. Eu não sei usar esse lápis. Não sei usar e para mim tá bom. Eu gostaria de saber e tal, mas não é uma coisa em que eu prefiro me aprofundar na apuração do dado e nos projetos que dependem
de uma visualização mais aprofundada, eu posso trabalhar com um colega. E no fim todos aprendem a mesma coisa. Quanto mais a gente suja os sapatos, mais a gente consegue tirar os dados. Em 2016, lá na Folha de São Paulo, a gente queria fazer um projeto de dados para eleição que não fosse falar de político, que não fosse falar de partido, essas chatices todas ali, que todo mundo faz. Então a gente resolveu fazer um ranking de eficiência dos municípios, de todos os municípios do Brasil. A gente puxou dados de políticas públicas básicas de responsabilidade municipal, tipo, qual é a porcentagem das crianças que está na escola, nesse município? Qual é a relação entre médicos pela população nesse município? Quanto por cento das casas tem saneamento? E qual é a receita desse município, a receita per capita desse município? Ou seja, um município com uma receita per capita média, que coloca 90% das crianças nas escolas, acaba sendo mais eficiente nesse índice aqui do que um município rico que coloca 80% das crianças na escola. Era mais ou menos essa ideia. E a gente descobriu coisas muito doidas, tipo ilhas de eficiência lá no meio do sertão. Cidades pequenas, cidades pobres, com pouca receita, mas que botavam as crianças tudo na escola, tinha uma boa relação de médicos pela população, então tinha um grau de eficiência bastante alto. E lá no Rio Grande do Sul, aqui, muitas cidades emancipadas há pouco que tinham um baixíssimo grau de eficiência, porque não tinha nada na cidade. Ao mesmo tempo, a gente resolveu visitar as cidades. A gente visitou 16 cidades com graus de eficiência diferentes. Então a gente foi na cidade menos eficiente do Brasil, que era Jari, no Rio Grande do Sul, que é onde eu sujei o sapato aqui. Jari é uma cidade que foi emancipada há uns 20 e poucos anos. Não tinha nada, não tinha água encanada, quase não tinha. Mas aí quando a gente chegou lá, tinha uma escola novinha, recém-aberta. Não estava nas estatísticas ainda. Aquela escola recém-aberta dava conta de todas as crianças do município. Não sei se naquele ano já estavam matriculadas, porque a escola ainda estava recém-construída, ainda tinha salas sendo pintadas e tal. E aí tu olha, na frente da escola tinha um posto de saúde novinho em folha. Aquele posto de saúde, pelo número de médicos que tinha, dava uma boa relação de médicos por habitante, porque também não era uma cidade muito grande. Então, provavelmente se a gente fizesse de novo esse ranking, essa cidade apareceria melhor na eficiência. Então, assim, se a gente não tivesse ido lá sujar o sapato, a gente não teria visto isso. Ao mesmo tempo, numa cidade que estava com alta eficiência, ali com... Não, na verdade, assim, as cidades mais eficientes do ranking, em Minas Gerais, Cachoeira da Prata era uma delas. O Fernando Canziano foi lá. A gente esperava que veria uma cidade brilhando, tinindo de nova. Quando na verdade era uma cidade quebrada. É uma cidade que foi rica. Nos anos de prosperidade ela construiu escolas, construiu hospitais, construiu um sistema de saneamento que no Brasil é muito raro o saneamento nos municípios. Santa Catarina tem o pior índice de atendimento de água e esgoto nos municípios. Então, assim, é uma cidade que quando foi próspera construiu, só que aí, desde os anos 90, a competição com a China quebrou as indústrias têxteis que tinha nessa cidade e a receita da cidade caiu. Então, a cidade tinha um bom atendimento de escola, de educação, um bom atendimento de saúde, um bom atendimento de saneamento, com uma receita menor do que tinha quando fez os sistemas de referência. Então eram cidades quebradas, mas continuava atendendo. O que importava nesse índice aqui era atender a população. E aí tinha uma cidade turística, lá de São Paulo, Guarujá, na beira do mar, cidade linda na beira-mar, que aparecia com baixa eficiência. Eu disse, por que uma cidade tão bonita, uma cidade turística, está com baixa eficiência? Tu sai da faixa turística, começa a ver esgoto a céu aberto, escola construída pela metade,
por aí vai. Assim, isso não aparece para quem pensa no Guarujá em termos de turismo. Então, assim, a gente sujar o sapato, a gente entende melhor esses números. E a gente fez uma coisa muito bacana com esses dados, quando a gente apurou, que foi levar os dados para apanhar. A gente procurou estudiosos de desigualdade e eficiência municipal na USP, no INSPER e na FGV, que eram os que estavam lá por perto. Deve ter outros, certamente tem outros pelo Brasil, mas esses são os que a gente conhecia que estavam por perto. A gente levou lá, a gente foi lá tomar café com eles, mostrar os dados para eles, para ver que defeito eles botavam nessa nossa análise. A gente queria fazer uma análise o mais à prova de balas possível. E eles fizeram sugestões, eles não acharam nenhum problema. E aí teve um deles, um da FGV, que ele fala assim, poxa, que legal que vocês conseguiram ir, porque a gente nunca consegue. A gente faz análise com os dados municipais, então a gente faz os cálculos ali, as probabilidades, mas a gente nunca consegue orçamento para visitar os municípios e ver o que está acontecendo lá. Então, assim, a gente acabou captando uma nuance que não está disponível na maior parte dos estudos que só levam em conta os dados. Tudo porque a gente foi lá sujar o sapato. E os dados têm rosto, às vezes. Esse aqui era eu, essa é minha mãe, minha família. Eu achei que eu estava mais centrado para isso, mas tudo bem, vamos lá. Minha mãe morreu de câncer de mama.